Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ah, eu vim aqui hoje porque eu, eu queria falar algo que é muito especial para mim, para vocês, tá? Como vocês podem ver, eu não me preparei para esse vídeo, tá? Vocês podem ver que não me preparei, meu rosto está um pouco oleoso, o hidratante que eu passei mais cedo, meu cabelo também está preso. Eu só tive essa inspiração, aliás, meu cabelo tá mais preso do que solto muitas vezes, por causa do calor aqui de Miami, né? Mas eu tive essa inspiração, eu estava pensando e me veio isso, essa vontade de falar, de dividir uma coisa com vocês, tá? Eu vou tentar colocar um filtro aí depois para não assustar vocês, tá bom? Porque realmente eu não me preparei nada. Pessoal, eu queria falar com vocês sobre algo que é muito importante para mim. Na verdade, eu acho que é uma obsessão para mim. Tudo começou com isso. Eu acho que desde que eu era muito pequenininha, desde que eu tinha, não sei, a minha lembrança mais cedo, mais jovem, de pensar sobre isso, eu tinha 9 anos de idade, né? Eu morava em Goiânia, eu sou de Goiânia, e domingo eu ia para a igreja, sozinha. Eu lembro que sozinha, eu tinha 9 anos de idade, eu não morava perto da igreja. Eu, eu morava, nossa, eu morava bem uns 15 minutos caminhando, e eu tinha 9 anos, eu era muito pequenininha. Minha mãe deixava eu ir, porque eu ia para a igreja, né? Naquela época eu acho que não tinha tanto perigo assim. E minha mãe até brincava, Lorena, que mania sua é essa de ir para a igreja? E eu ia para a igreja sozinha, 9 anos de idade. No fundo eu sempre tive essa coisa dentro de mim, uma conexão muito forte com o mundo espiritual. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Miami, eu tinha 19 anos, eu lembro que eu ia trabalhar e do caminho para casa, para o trabalho, eu ia fazendo orações, não porque as coisas estavam ruins, não era nada disso, eu estava trabalhando normal, eu era saudável, na época eu já tinha conhecido meu ex-marido, o pai dos meus filhos, né? Tava tudo ok, mas eu sempre tive essa coisa dentro de mim, sabe, de espiritualidade, de me conectar, os meus sonhos, eu sempre tive isso, sabe? E uma coisa que eu sempre fui obcecada era ser feliz. Como ser feliz? O que é a felicidade? Como que eu posso ser feliz? Tá? Por que, Lorena? Porque sim, eu era uma pessoa saudável, sabe? A vida não era fácil. A minha mãe, ela era professora da escola de rede pública, ela trabalhava muito duro para poder pagar a escola pra gente. Então, assim, tinha uma dedicação muito grande da parte dela, sabe? Tinha muito esforço, e isso aí se traduz em amor pra gente, né? Mas eu acho que esse esforço da parte dela, essa, esse sacrifício, né? Que como na época eu escutava muito falar, acho que ela se sacrificava demais, eu acho que era muito difícil para ela. Então eu cresci, assim, então eu cresci num ambiente, eu acho que toda essa dificuldade, toda sabe, ela tinha que trabalhar muito, nós éramos 5 irmãos, né? Eu acho que isso causava imensa pressão nela, né? E ela, eu acho que eu cresci num lar onde tinha muita depressão. Então, como eu estava falando para vocês, então eu acho que devido a esse estresse que era em cima dela, né? Porque meu pai não era presente, né? A vida toda. Então eu acho que isso causava muito estresse nela. Então eu cresci num ambiente onde muito triste, assim, muito depressivo, sabe? Minha mãe era pisciana, então ela era ela era super amorosa com a gente. Ela era amorosa, ela era carinhosa. Mas é lógico, ninguém aguenta um nível de estresse, tendo que trabalhar e tendo que, né, bancar tudo sozinha, né? Mas então tinha por sabe, então, eu cresci num ambiente onde tinha muita depressão. E se eu falar para você que era só a minha casa, não. Eu acho que depressão é aquela, como é que eles falam? É o mal geracional, né?
da minha família. Minha família, ela é forrada de depressão. Eu acho que cada família genético, né, predomina algum tipo de doença, né, que eu vejo, eu percebo, né, uns é tal doença, outros é tal doença. Na minha família é muito depressão. Minha família, o povo não é muito doente, assim, você não vê muito câncer, você não vê muita doença, assim, né, até agora, tudo, mas você vê muita depressão na minha família. É incrível, sabe? Então eu cresci nesse ambiente, sabe? A minha avó, o meu avô, sabe? Minha mãe. Então eu cresci num ambiente onde era a maldição da família, era a depressão, tá? Então eu lembro desde muito pequeno, eu olhava às vezes assim a minha volta e eu via as minhas amigas, a família das minhas amigas que não tinha, que a família era mais estabilizada, sabe, que não tinha assim tanta depressão em casa, que a mãe sorria mais, sabe? Elas também, as minhas amigas, elas eram mais extrovertidas, mais desinibidas, mais, sabe, mais soltas, né? Então eu vejo que, eu acho que por isso, por ter crescido em um lar onde tristeza, muita tristeza, era predominante, então eu acho que eu fui me fechando muito. Eu era muito fechada, muito tímida, muito introvertida. Lógico, eu sou virginiana, lua em câncer, né? Os virginianos, eles são introvertidos e o canceriano também é mais, água e terra são mais introvertidos, né? Mas de qualquer forma, sabe? Então, desde muito cedo eu me perguntava por que algumas pessoas são felizes, sorriem, sabe, sai e se diverte, e conversa e se relaciona. E por que na minha família não é assim? E por que eu não sou assim? E por que as minhas amigas, sabe, são extrovertidas, elas falam, elas têm facilidade para fazer amizade, tudo, e por que eu não era assim? Por que eu não conseguia, né? Então, desde cedo eu tinha essa coisa, muito cedo eu comecei, o porquê. Por que umas pessoas são felizes e por que outras não? Essa foi sempre foi minha pergunta. Então chegou uma época na minha vida, essa era a minha pergunta, eu lembro de jovem, né, assim, depois aí eu fui, casei, e aí meu foco mudou, eu tive filho, meu foco mudou, era cuidar de filho. Mas adivinha o quê? Aquela depressão, eu tinha ela também, eu absolvi ela. Eu não conseguia ver as coisas de uma maneira positiva, porque eu cresci focando nas coisas negativas. Sabe, eu cresci focando no que era ruim, focando nas tristezas, pensando só no que está errado, sabe? Então, lógico, isso aí eu cresci e eu aprendi a ser assim. Aí, sei que chega uma hora, né, eu acho que a noite escura da alma minha começou, eu acho que eu tinha meu segundo filho nasceu, eu devia ter uns 32, 33. Sabe? Aí eu não conseguia ser feliz. Aí eu tava presa dentro de casa. Naquela época eu tinha só 2 filhos com 2 crianças pequenas. E eu tinha, desde sempre também, a minha mãe, ela sempre ensinou a gente a trabalhar muito, a ir trabalhar, seja independente, vai estudar, vai fazer faculdade, vai trabalhar. Então eu sempre, desde os 16, trabalhava muito também. E então, de repente eu me vi em casa, com 2 crianças pequenas, em um país diferente. Não me faltava nada, 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 nada. Eu vivia bem, eu tinha uma vida boa e tudo. Mas eu estava presa dentro de casa, longe de família, com criança pequena, sem poder trabalhar, sem poder, sabe, me relacionar com outras pessoas, sabe? Presa dentro de casa, assim. E eu acostumada a trabalhar desde os 16 anos. Eu trabalhava 2 períodos e eu fazia faculdade de noite. A minha vida era super corrida. Eu sou virginiana, uma das características é a virginiana adora trabalhar, né? Até minhas amigas brincavam, né? Ah, a Lorena é a única pessoa que eu conheço que gosta de trabalhar. Assim, do grupo jovem ali das festas, né? Então, quando me bateu, quando eu senti que eu tava, ok, tá batendo uma escuridão forte aqui, tá batendo uma escuridão forte, isso aqui não tá me cheirando bem, sabe? E aí, lógico, afeta o casamento, afeta o relacionamento, porque eu já não sabia quem que eu era, eu me perdi completamente, eu comecei a ficar totalmente fora de mim. Então, quando eu tinha o quê? Uns 36, 37 anos, eu já estava insuportável já.
fiquei super mal, eu era super depressiva. Eu, sabe, aquela mentalidade que eu cresci, ela estava aqui, dentro de mim, né. E aí quando foi a e foi afetando a minha família, afetou meus filhos, meu relacionamento, lógico que, ah ah, eu os problemas no relacionamento que tinham, vieram para a superfície, né, os problemas, as coisas que eu não identifiquei antes, que eu comecei quando eu comecei a refletir sobre a minha vida, por que que eu era tão triste, por que que eu estava tão depressiva, por que que nada estava bom, eu tinha tudo, eu tinha meus filhos saudáveis, tudo, eu era tão triste, eu não sabia por quê, tá. Então, eu comecei a meditar com uns eu acho que eu tinha o quê? Eu tinha uns 34 anos por aí, eu comecei a meditar. Com 38 anos eu fui diagnosticada com, estresse pós-traumático agudo, agudo. A a médica não me mandou para um lugar de repouso, uma clínica de repouso, porque eu tinha 2 crianças pequenas, 4 ou 5 anos, eu não tinha como deixá-los, né. E aí, então eu comecei a meditar, eu falei assim e aí a minha obsessão com felicidade voltou com tudo. O porquê que tem gente que consegue levar os problemas, que cai, levanta e vai, tem gente que é tão resiliente, tem gente que é tão potente, né, e eu me sentindo pior dos piores dos seres. Eu não era uma pessoa ruim, sabe, eu estava cuidando dos meus filhos, eu tinha, sabe, eu tinha conforto, eu tinha tudo. Por que que eu me sentia daquele jeito? Aí foi quando eu comecei a ir atrás da minha verdade, do meu caminho. Eu tive que entender o porquê que eu tinha a cabeça daquele jeito, o porquê que minha cabeça estava focada em tanta negatividade, o porquê que eu era tão infeliz, o porquê que eu não tinha, eu perdi minha identidade completamente no relacionamento. Por quê? Porque eu deixei de fazer o que eu queria fazer para agradar outras pessoas, outras situações, sabe? Eu não sabia gerenciar a minha vida. A minha vida estava sendo gerenciada por tudo à minha volta, menos por mim, tá? Ah, então eu comecei a meditar, eu comecei a tentar encontrar as respostas, tentar encontrar meu caminho, sabe, saber quem sou eu. E lembra, eu fui diagnosticada com PTSD, estresse pós-traumático agudo. Eu tinha convulsão quase todos os dias, eu não conseguia, teve uma época que eu não conseguia sair de casa. Eu tinha ataques de pânico no caixa do supermercado. As pessoas tinham medo de mim. Vou contar uma história. Eu estava um dia no parque com meu filho, nessa época meu filho pequeno tinha nascido, meu bebezinho, meu último, né? E eu com tudo isso ainda tive meu terceiro filho ainda. Eu estava no parque com meu bebezinho, eu tive um ataque de pânico. Era cedo, só tinha eu e mais uma mulher. Essa mulher saiu correndo de medo de mim, porque ela não entendia o que estava acontecendo comigo. A minha cabeça tinha, assim, era como se fosse convulsões, tá? E, bom, sim, eu estava com um problema gigante, eu tinha lá esse problema, e eu tinha que resolver ele, porque agora eu tinha 3 filhos, não só mais 2. Eu amo os meus filhos, eu amo criança, sabe, se não fosse eles, eu acho que eu não tinha nem sobrevivido a nada, eu tinha ido lá para a residência, e lá eu tinha ficado, tá? E lá para casa de repouso, né? Então eu lutei com unhas e dentes mesmo para poder melhorar, para poder me encontrar por causa dos meus filhos. Tá? Eles eu acho que foram assim, os catalisadores mesmo, que me deram força. Tá? Mas então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu era obcecada em ser feliz. Eu era obcecada, o porquê, como que tem gente feliz, o que que eles fazem para ser felizes, tá? Eu meditando, eu consegui acalmar a minha mente, tá? A minha mente estava em pandarecos, tá? E foi tudo acumulado desde a minha infância, tá? Aí eu me casei, o meu relacionamento também não era muito bom, por motivo A ou B ou C, sabe que relacionamento não é fácil, né? E eu nunca tive, eu não tinha coragem de ser quem eu era, eu não tinha coragem de lutar pelos meus direitos, eu não tinha coragem de falar a minha verdade, eu não tinha.
Uma pessoa muito calada, eu detesto câncer, acho que lua em câncer, né? Eu tenho pavor à briga, eu não gosto de briga, eu detesto briga, sabe? Eu não vejo vantagem nenhuma, tá? Porque a gente tem que, de vez em quando, levantar a nossa bandeira e partir pra cima. A gente não pode ficar guardando tudo. E eu guardando tudo, eu guardava tudo. Eu guardava. Chegou uma hora que eu explodi, minha cabeça pirou. Eu tinha 3 filhos, tá? E aí eu comecei a ler livro, de autoajuda, e li um livro atrás do outro, e meditando, e orando, aí essa conexão minha com o mundo espiritual ficou muito mais forte. Aí as sincronias entraram com tudo, sabe? Eu tinha dia que eu ajoelhava, eu orava, rezava, eu conversava com os meus guias, com Deus, com os anjos, eu conversava com eles, eu falava, tinha um dia, eu te juro, tinha um dia que eu falava, eu não aguento mais. Não, eu não aguento mais, nem mais um, Deus, por favor. Não aguento mais um baque, não aguento, não quero, não gosto. Por favor, Senhor, me protege. Eu não, ou me dá uma pausa. Eu falava assim, sabe? Me dá uma pausa, sabe? Então, e eu quero falar para você o seguinte: meditando, eu consegui encaixar os meus pensamentos no lugar, tá? Meditando, acalmando a minha mente, porque a sua mente, quando ela tá nessa depressão, nessa negatividade, sabe, nessa angústia, sua mente ela tá acabando com você. Ela tá te detonando com pensamentos negativos. Ela tá te enganando, ela tá fazendo você focar só no que é ruim. Ela tá fazendo você viver agora o que você viveu quando você tinha 5 anos de idade. Sabe? Os gatilhos, nunca para os gatilhos. Hoje você sofre pelo que aconteceu quando você tinha 5 anos de idade. Aquilo já acabou, já ficou para trás há muito tempo, mas você até hoje você ainda sofre por causa disso ainda. Por causa daquilo que aconteceu. Porque por causa daquilo que aconteceu com 14 anos, por causa daquilo que aconteceu com 20, sei lá, tá? Então, meditando, eu consegui acalmar a minha mente e fazer com que a minha mente ficasse mais em ordem, ficasse mais devagar, começasse a ver as coisas com mais clareza, sabe, com mais consciência. Aos poucos eu fui sabendo quem sou eu mesmo, sabe, aos poucos. Ah, Lorena, hoje você está perfeita. Não, claro que não. Eu acho que essa busca da nossa verdade, ela vai durar até o nosso último dia aqui na Terra, tá? Você está sempre aprendendo, mesmo porque a gente está sempre evoluindo também, né? Mas, bom, em relação aos ataques de pânico diário que eu tinha, que eu não conseguia ir no supermercado às vezes, ou que eu tinha ataque de pânico no caixa, e que o caixa morria de medo de mim, o povo tinha medo de mim quando eu começava, tá? Isso aí já acabou, graças a Deus, sabe? Eu acho que, vamos supor, de 0 a 100, eu acho que eu tô 75%, já passou. O estresse pós-traumático, já tô, assim, 80% curado já, sabe? Mas é que é uma coisa que eu acho que você não passa de vez, não acaba de vez, você aprende a gerenciar essas coisas, sabe? O seu coração mais não palpita forte quando você começa a ter uma crise. Você vai mais devagar, você aprende a gerenciar. Você sabe que a sua mente pode estar causando, playing tricks on you, que eles falam, né? Te enganando. A sua mente pode estar te enganando. Sua mente ela está reagindo. A sua mente ela foi, como é que eu vou falar? Ela foi programada assim. Você tem que reprogramar a sua mente. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, como eu estava falando, você tem que reprogramar, tá? Você tem que reprogramar a sua mente, tá? E não tem nada melhor do que meditação para te ajudar, tá? Eu vou falar a minha experiência, tá? Como eu já comentei com vocês, eu tive uma mãe que ela era extremamente depressiva, uma avó que era extremamente depressiva, um vô que era extremamente depressivo, e todos eles dependiam muito forte em remédio, tá? Então, uma coisa que eu quis para mim, eu falei, eu não posso depender tão forte de remédio, depender tão pesadamente de remédio, porque eu venho de uma família que dependia muito de remédio e infelizmente eles faleceram e nunca foram felizes. Nunca! Eles nunca foram felizes.
Eu falo isso pra você, sabe? Todos eles. Então, quando eu lembrava que remédio não ia curar, podia me dar um break, podia me dar ajudar numa pausa, tudo assim, eu falei pra mim mesmo, eu não vou depender muito fortemente de remédio. Então, minha família falava, Lorena, você precisa de remédio, eu falava. Aí eu lembrava, eu falava, mas fulano morreu super infeliz, tomando um monte de remédio por dia. Agora eu vou falar uma coisa, eu não sou contra remédio. Teve épocas que eu tomei remédio, que me ajudou demais. Foi para aguentar o baque, tá? Mas junto com o remédio, eu me imergi como é que eu falo? Numa dieta de cuidado, de autocuidado, tá? Eu fazia exercício, até hoje eu faço 6 vezes por semana. Minha alimentação é super saudável, é verduras, sabe? Sim, eu bebo um pouquinho de álcool às vezes, sim, socialmente, sabe? Eu como besteira, às vezes como, sim, sorvete, pizza, tudo, como tudo, faço tudo. Mas 80%, 75% da minha dieta é super saudável. É verde, é suco verde, sabe? Assim, eu tento não ficar obcecada demais. Porque eu gosto de tomar meu vinhozinho de vez em quando, sabe? A minha carninha com gordura, como, tudo. Mas 75% da minha dieta ela é quinoa, são coisas verdes, saudáveis, sabe? Tudo que eu lia, tudo que era bom pro cérebro, abacate, até hoje eu como abacate todo dia, um pedacinho, muito gorduroso, né, mas eu como. Eu lembro que eu lia tudo que era bom pro cérebro, pra saúde mental, pra saúde do cérebro mesmo. Eu comecei a comer. Então eu ia lá, tudo, o que é bom pro cérebro, pra saúde do cérebro. Eu lia então. Então, eu me emergi em uma dieta de autocuidado. Exercício, meditação, a dieta, sabe, ler livros que me falavam de coisas de verdade. O porquê, Senhor, que algumas pessoas eram felizes e outras não? Por que algumas pessoas conseguiam levar a vida né? E eu comecei a ler e entender. Então eu quero que vocês entendam o porquê que eu advogo pela meditação. Porque o seu cérebro, quando você está com depressão, ele está vibrando baixo, ele está com pensamentos negativos, ele está falando coisas para você que não é verdade. Coisas que muitas vezes você escutou de outras pessoas que tinham depressão, tá? O mundo é um lugar que você pode ver ele um lugar horrível, mas você pode também ver esperança, sabe? Nunca foi 100%. Então nós estamos sempre evoluindo e as mudanças acontecem devagar, tá? Isso não significa que a gente tem que chutar o balde, não fazer nada e não ajudar o próximo, sabe? Não, isso significa que a gente pode fazer a nossa parte, mas a gente também pode descansar na nossa fé e confiar e pensar positivo e ter otimismo, sabe? E descansa a sua mente, porque a sua mente ela tá no comando. Você cocria a sua realidade com a sua mente. Você é o co-criador da sua realidade. Se você estiver pensando coisas negativas e só vai dar errado e não sei o que, você vai atrair isso para você. Se você pensar um pouco mais otimismo, você atrai a energia que você cultiva aqui, você atrai aquela energia, tá? Isso acontece da noite pro dia? Não. Isso é uma coisa que até hoje eu também trabalho, e todas as pessoas que eu conheço, que as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu admiro, que eu aprendo com, todas elas, também até hoje. Isso é uma coisa diária, tá? Você tem que, mesmo dia que você toma banho, que você come, que você faz exercício, todo dia você tem que fazer isso, né? Então, pessoal, de vez em quando eu penso, eu quero fazer um movimento ser feliz, sabe? Vamos tentar ser feliz, porque a nossa vida aqui, ela é curta. Se você for pensar bem, nós temos 7 décadas. 7 décadas! É muito pouco, sabe? Vamos cultivar uma mente saudável, vamos cultivar uma mente positiva, vamos tentar ser feliz, porque isso vai ser bom pra gente, vai ser bom para nossos filhos e vai ser bom pro coletivo também, sabe? Você acha que não influencia a energia individual de cada um pro coletivo? Claro que influencia. Por isso é que eles falam, quer mudar o mundo? Muda você primeiro. Porque sua energia pessoal, ela influencia demais o coletivo, tá? Então,
É isso, é ser feliz. Uma outra coisa que eu notei também, que eu estava pensando que foi até o que me inspirou bastante nesse livro, nesse vídeo, é como eu era obcecada em controlar o que não estava no meu controle. Eu era obcecada. E hoje em dia eu ainda luto um pouco com isso ainda, tá? Obcecada em controlar coisas que não dependem de mim, coisas de outras pessoas, até mesmo a vida dos meus filhos, tudo. Não, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história, e às vezes a gente querer tirar uma pessoa de uma água quente, nós estamos fazendo mal para ela. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela tem o destino dela, ela tem que aprender as lições dela, cuidar da vida dela. Sabe? Então eu era obcecada, o quanto eu era obcecada em controlar coisas que não estão no meu controle. Tá? A pessoa que não quer às vezes ficar com você, ou a que mais, a amizade que você não acha que você não, a pessoa, a amizade que você gostaria que fosse um pouco mais amiga, você às vezes se dá demais, ou o que mais, ou o que aconteceu no seu dia, ou aquela pessoa que não foi justa, ou o emprego perdeu, seja lá o que for, o que não está no seu controle, desobsessa. Tá? Eu era muito obcecada com controle, com, sabe assim, uma coisa não saía como eu achava que tinha que sair e acabou o mundo. Não conseguia, muito pouco flexibilidade, tá? Então, é isso, eu queria falar isso para vocês, eu precisava compartilhar porque hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz e eu tenho eu atraio assim, pessoas também mais felizes, eu tenho melhores relacionamentos, eu vou falar para vocês que logicamente, quando eu fiquei ruim mesmo, meus filhos eram pequenos, eles foram altamente afetados, tá? Não vou enganar ninguém, não me engano, eles também tiveram que fazer terapia, sabe? Eu tive que ajudar eles muito, e uma coisa que eu pensava, se eu quero que os meus filhos fiquem bem, eu vou ter que ficar bem também. Isso eu tinha comigo, eu falava, meus filhos, eu olhava para eles, eu sofria de ver que eles estão sofrendo por minha causa. E eu pensava, a única maneira dos meus filhos ser feliz vai ser eles me vendo feliz. Eu vou ter que ensinar o meu filho a ser feliz. Eu vou ter que ensinar meu filho a ser feliz. E para eu ensinar meu filho a ser feliz, eu vou ter que aprender a ser feliz. E foi isso que eu fiz. Eu queria muito que vocês pegassem alguma coisa desse vídeo, do que eu tô falando. Se você sofre de depressão, se você, sabe, depressão crônica ou não crônica, sei lá, medita. A sua mente, ela tá programada de uma maneira que tá fazendo com que você pense assim. É só você reprogramar a sua mente, tá? Pouco a pouco, leia, entenda que você é parte do divino. Você foi criado, você é o que tem, você é especial. É engraçado porque eu vejo assim, nós todos somos especiais, ao mesmo tempo não somos, estamos todos conectados, somos todos iguais, sentimos dor, tudo, né? Mas temos a nossa individualidade que é especial, que é o que o mundo pede pra gente. O mundo quer de nós a nossa individualidade, a nossa individualidade não, a nossa originalidade, sabe? Porque nós temos algo para oferecer. Enquanto você não estiver oferecendo aquilo que você veio aqui nesse mundo para oferecer, provavelmente você não vai se sentir bem. Seja lá o que for. Você veio aqui para poder fazer comida. Você veio aqui para poder curar. Você veio aqui para poder advogar. Você veio aqui para poder, sei lá o que, ser professor, sei lá o que. Enquanto você, sabe, você não estiver fazendo aquilo que você veio aqui para fazer, você não vai sentir no seu caminho, você não vai se sentir bem, tá? E para você poder estar no seu caminho, você tem que se conhecer, você tem que ter paz na mente. Sua mente não pode estar pensando só em coisa ruim, só em negatividade, porque o mundo está contra mim, porque nada presta, porque ninguém serve, porque todo mundo é mal, porque não sei o quê. Não, não é assim. Todo mundo tem as suas dificuldades e nós temos que aprender a lidar uns com as dificuldades dos outros, ter empatia, ter compaixão, tá? Tem um livro que que foi indicado pela Oprah Winfrey, que acho que é a minha favorita, minha mega guru aqui dos Estados Unidos,
que é o livro que fala assim, ó, em vez de a gente perguntar o que está errado com essa pessoa, a gente pergunta o que aconteceu com essa pessoa. Por que ela ficou assim? Você entende? Então é isso, a gente ter empatia com os nossos defeitos, e empatia com os defeitos dos outros também. Ter paciência, sabe? E é isso, ajudar uns aos outros a passar por essa tarefa, por essa missão aqui nesse mundo. E o mundo é um lugar maravilhoso, o mundo pode ser um lugar maravilhoso. Não vai ser sempre maravilhoso, vai ter sempre dificuldade, sabe? Vai ser sempre coisa que a gente tem que superar. Mas se você for olhar o lado bom, as coisas boas que o mundo tem para oferecer, o mundo é maravilhoso, sabe? Tem coisas bonitas, tem pessoas bonitas, tem pessoas belas, sabe? Tem sentimentos maravilhosos, tem coisas lindas pra gente poder aprender, pra gente poder ouvir, pra gente poder viver, tá? Então é isso. E uma outra coisa que eu descobri também, que a felicidade não é você estar o tempo inteiro rindo. Tem até uma música que fala que se você está o tempo inteiro rindo, é desespero. Não é o tempo inteiro rindo. Isso é desespero, tá? Ser feliz é ter paz, é ter confiança. E quanto mais inteiro a gente fica, quanto mais feliz, quanto mais em paz você fica, menos você quer. Não significa que você não vai ter ambição, não é isso não, não é. Não tem nada de errado com ter, com querer trabalhar, com ter, mas é uma coisa mais pacífica, sabe assim, você não fica obcecado com aquilo te faz bem, mas também tem outras coisas que te faz bem, você entende? Então é isso, a gente ser feliz é isso, não é estar o tempo inteiro rindo pras paredes, não. É paz, sabe? É confiança. É você, às vezes, você entender, você não pegar as coisas pessoal de ninguém, sabe? É você confiar em você, é você confiar que você é protegido, que as coisas estão acontecendo da maneira que tem que ser, sabe? Que estamos todos evoluindo juntos, que não é fácil para ninguém, sabe? Então é isso. Então eu queria muito falar para vocês que da minha obsessão era, desde pequena, era como ser feliz. O meu sonho era ser feliz, pra você ter ideia. Gente, meu sonho maior na minha vida era ser feliz. Como que eu vou ser feliz? Como que eu consigo? E eu consegui meditando, me conhecendo melhor, sabendo quem eu sou, porque quando eu sei quem eu sei quem eu não sou, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto assim, eu gosto de um lugar de coisas mais calmas, eu preciso de muito tempo para poder me recarregar. Eu sou assim, eu preciso de tempo sozinha para me recarregar. E eu tenho amigas que não. Eu tenho amigas que elas não precisam de todo esse tempo sozinha. Não, vamos, o tempo inteiro quer fazer. Não, eu preciso de muito tempo para me carregar, eu preciso de tempo sozinha, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu sou super curiosa, eu gosto de aprender, tá? Então é isso. Então quando você se conhece, você também conhece o que não, você sabe quem você é, você também sabe o que você não é. E isso tira muito peso das costas. Tira muita responsabilidade. Não, isso não é pra mim, tá? Então eu quero falar que eu sou muito feliz de estar nessa jornada com vocês, tá? Eu quero falar que me faz muito feliz fazer o que eu faço, me faz muito feliz poder passar para vocês um pouco do que eu sei, o que aconteceu comigo. E tudo que eu tô te falando aqui aconteceu comigo. Eu não li um livro, eu li vários livros onde eu aprendi muita coisa. Tá? Até hoje eu continuo lendo, continuo aprendendo. Mas o que eu tô falando aqui aconteceu comigo. Eu vivi essa coisa do ataque de pânico diário, de pessoas morrer de medo de mim, de meus filhos às vezes não ter como amiguinho porque as mães não confiavam, elas olhavam para mim e falavam, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Isso aconteceu algumas vezes, tá? Assim, ninguém nunca como é que eu falo, ninguém nunca me humilhou, me rechaçou, todo mundo via que eu estava passando por um problema muito complicado, tá? Mas também a pessoa ficava, poxa vida, como será que a gente pode ajudar ela? Graças a Deus várias pessoas percebiam que eu estava passando por um momento assim, a noite escura da alma mesmo. A minha foi bem escura.
E graças a Deus várias pessoas me ajudaram, ficaram comigo. Algumas também se foram, mas não tem problema, porque realmente fica, fica, vai, vai, e quem fica, fica, e quem vai tem que ir, pronto, né? Então, assim, não tem problema. Mas é isso, eu quero falar para vocês que eu agradeço muito ser parte, ter vocês como parte da minha jornada e ser parte da jornada de vocês. Eu agradeço muito ser parte desse mundo, sabe, quanto mais consciência eu ganho, mais feliz eu fico, mais melhor eu me sinto, saber que eu sou parte dessa mágica que é viver, essa mágica que é o mundo, porque o mundo é pura mágica, sabe, coisas assim, as sincronias, um dia eu vou fazer um vídeo para vocês sobre sincronias que acontecem comigo, as minhas sincronias. As sincronias são, assim, quando você começa mesmo a ter uma linguagem com ela te guia, e é uma coisa assim maravilhosa, é pura mágica, tá? Mas isso aí eu volto a falar com vocês um outro dia. Pessoal, muito obrigada por tudo, obrigada por tudo. E se alguém quiser saber mais alguma coisa, deixa nos comentários. Se alguém quiser falar comigo, manda o WhatsApp ou não sei. Vocês sabem como me encontrar, tá? Eu adoro, eu gosto muito, é um prazer para mim poder falar da minha experiência, porque eu sei que eu saí de um lugar muito escuro e hoje eu estou muito melhor. E eu sei como chegar, como chegar mais perto da luz, eu aprendi, tá? Então, muito obrigada por tudo, fiquem muito bem e a gente se vê nas leituras, tá bom? Fiquem bem, namastê.